Mais um episódio nosso Bora Crescer, e hoje nós temos um casal aqui maravilhoso, abençoado. Antes de tudo, o que esse pessoal tem que fazer ali, Lucas? Curtir, compartilhar para o pessoal conhecer a história deles, comentar bastante. Isso mesmo. E mandar pro seu amigo, né? Se inscrever no canal. Se inscreve no canal que a gente vai trazer aqui várias celebridades, vários artistas, vários empreendedores, porque além de só o empreendedorismo, Bora Crescer vai abranger assim, vários campos da comunicação individual, espiritual, toda essa área aí a gente vai estar abordando. Né? Bora crescer. É isso mesmo. Então vamos começar, sem mais delongas, né, gente? Eu queria que vocês se apresentassem. Primeiro, se apresenta aí. Qual é o seu nome? Lucas Cacalho. Lucas Cacalho, o meu Edivan. Tio Ed. E eu queria também para que vocês se apresentassem, né? Esse casal abençoado vai contar a história linda deles aqui, que é uma história de superação. E eles vão apresentar um projeto que se chama Ressurge, não é? O que é o Ressurge? Mas primeiro se apresente e pode começar uma história linda, gente. Eu quero só contextualizar, eles vão trazer algo, né? Que na dor que aconteceu uma perda muito grande, né, 4 meses eles perderam a filhinha deles, né, recém-nascida, e eles contaram a história de uma forma, para nós, que foi impactante, né? O quanto eles mudaram e ressignificaram essa dor que eles estavam sentindo para auxiliar e ajudar e impactar a vida de outras pessoas que sofreram uma perda também, né? Então, o microfone é de vocês, meus amigos. Bom, eu sou o Arley Zamboni, né? Sou casado com Vanessa, a gente está junto aí há 22 anos. Bom, eu sou Vanessa Zamboni, a gente vai contar um pouquinho da história e tudo começou, estava grávida da Maria Clara, nossa segunda filha, a gente tem um Bernardo de 5 anos e o nosso mundo que era azul começou a ficar ali cor de rosa, foi uma gravidez muito desejada e estava tudo pronto, esperando ela. Tudo certinho, todas as consultas, um sonho ali que vocês estavam querendo. Todo o planejamento, né, estava sendo executado, né, à risca ali, né. Quarto montado, tudo em dia, tudo pronto ali para o momento da chegada. E ela chegou no dia 21 de dezembro, de uma cesariana com 38 semanas. E aí foi um momento muito emocionante, eu fiquei um pouquinho com ela no colo e ficamos um bom tempo ali na sala de observação, linda, perfeita, rosinha, linda. E fomos para o quarto, subimos para o quarto. E aí quando nós subimos para o quarto, veio a primeira crise dela, que ela ficou cianótica, ficou roxinha. E aí a enfermeira estava comigo e falou, achei que era um líquido que ela ingeriu ali. Eu lembro que o Bernardo nasceu, ele também engasgou ali em algum momento e voltou rapidamente. E aí a enfermeira falou, olha, Maria Clara nos deu um susto, mas está tudo bem. Isso logo no primeiro dia, né? Isso na hora que a gente saiu da observação. Fomos para o quarto. Dia 29? 21 de dezembro. E isso já era mais para a tarde, ali no meio da tarde, o Bernardo estava chegando, com meu sogro e minha sogra, meus pais, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo chegando para conhecer a Maria Clara. E aí nessa ela teve outra crise e levaram ela para observação. Porém nessa outra crise ela teve convulsões também, então tiveram que levá-la para a UTI. E ali eu estava deitada uma pós-cesariana, não tinha nem sentado ainda, porque não tinha dado às 6 horas. E aí começou a parecer um filme de terror. O sonho começou a virar pesadelo. No momento em que, né, você está ali eufórico, né, poxa, chegou e tudo aparentemente estava bem, né, no início. E aí, de repente, vamos para a UTI. E aí eu fui acompanhando, né, ela até a UTI, e chegando lá, ela precisou ser entubada, e eu nunca tinha presenciado, né, vivenciado isso, de ver uma criança entubada numa UTI. Ela teve uma parada também, assim que chegou na UTI. E aquilo tudo, para mim, é muito novo, né, e muito assustador. Então, eu preocupado com Vanessa, recém-operada e totalmente sem rumo, assim. Porque, assim, o que está acontecendo, né? O que é isso?
Não tinha muita explicação do hospital na hora? No primeiro momento, eles tentavam entender o que estava estimulando essa convulsão, né? Depois fizeram uma tomografia e diagnosticaram que ela teve um AVC, né, do lado esquerdo frontal. E esse AVC afetou o lado direito, né? Toda a mobilidade do lado direito. Então, o bracinho, a perninha do lado direito já não respondiam. E assim ela foi para a UTI. Né? E aí a gente ficou, assim, sem saber o que fazer, né? Eu ficava no quarto com a Vanessa, com todas as coisas de bebê lá, né? As roupas dela, o bercinho, a gente escutava outros bebês chorando no corredor, e eu tinha que ficar com a Vanessa e tinha que ir para a UTI também, então eu ficava revezando, né? Uma hora eu estava com a Vanessa, uma hora eu estava lá embaixo, que eram andares diferentes. Então, assim, é muito impactante, né, isso tudo, e de repente, né? E falar com o Bernardo, né, que foi lá para ver ela, para conhecer a irmã, falar assim, olha, sua irmã tá dodói, você não vai poder ver ela agora, mas daqui a pouco ela tá indo para casa. Acho que foi uma das coisas bem difíceis. E conseguir administrar isso, né, de fazer essa gestão disso tudo e dele também, né, porque ele também demandava atenção, ele estava o tempo inteiro com a expectativa da irmã e tudo mais. Véspera de Natal, férias. E coincidiu que foi uma data, né, festiva, né, final de ano, Natal. Todo mundo ali, né, com as suas famílias, envolvido. E o ambiente da UTI, tipo assim, que é assustador, né? Ver aquelas crianças, meu Deus. Eu fiquei muito impactada, porque nós fomos transferidos da maternidade para uma UTI neonatal pediátrica, porque é de 0 a 20 anos. E aí eu fiquei muito impactada, porque era um... Quando ela saiu da primeira UTI, né? Que Quanto tempo que ela ficou na primeira para essa transferir? 2 dias só. 2 dias, aí na minha alta, conseguiu a vaga dessa transferência, aí ela veio para Belo Horizonte. E aí, quando a gente chegou nessa segunda, que era onde tinha um neurocirurgião, um pediátrico para avaliar, porque até então, onde ela nasceu, eles falavam assim, é uma questão de algum coágulo, alguma questão que veio esse AVC, então tem que ter esse profissional. Foi um choque, porque é uma ala assim, gigantesca. 50 crianças. 50 crianças, muitos aparelhos, aquele barulho ali da UTI, e muito procedimento, as crianças bem debilitadas, na maioria delas. Você vendo toda a situação, vendo todas as crianças sofrendo e a sua filhinha também ali naquela mesma situação. No momento em que a gente chegou no primeiro dia, né, foi a noite que eu passei lá, de fato a gente não consegue dormir, porque é o tempo inteiro muito barulho dos aparelhos, né, e choro. Tudo. Choro e as pessoas trabalhando. E a UTI, assim, eu pude perceber que tinham crianças, assim, naquele momento com um estado muito crítico, né? Então, a todo momento tinham intervenções muito pesadas, o que para mim era totalmente impensado, né? Ver os procedimentos ali em outras crianças. O meu histórico com o hospital nunca gostei de ir, assim, do ambiente, e no momento eu me vi ali num lugar, eu acho que mais impactante, porque era uma UTI neonatal, então assim, não era um adulto ali que estava entubado e recebendo ali um procedimento sendo manuseado ali, era uma criança, cara. Isso é destruidor. E aí eu olhava para minha filha e via que ela estava ali naquela situação também, né? Não podia nem tocar. Então eu ficava do lado ali. E via, tipo, reanimando, tudo ali acontecia. na frente. Em alguns momentos tem uns códigos lá, né? E aí, né, quando a gente conseguia sair para a equipe médica fazer a intervenção que precisava, a gente saía. Quando não conseguia, a gente ficava quietinho no canto lá e assistia tudo. É um leito assim, né? Do ladinho do outro, então todo mundo são vários se envolve leitos, né? ali, vê todos. E aí você vai conversar com o acompanhante que está do lado, e aí você vai entender o caso. E Maria Clara, ela começou a ter uma recuperação muito boa do AVC, né? O bebê, o recém-nascido, ele tem neuroplasticidade no cérebro. Então ele tem uma recuperação muito boa, ela já estava com os movimentos do lado direito voltando, ela já tinha força, ela segurava o tubo. Estavam diminuindo já a dose da medicação e ela ia ter alta. A neuro falou comigo, olha, a gente não tem chance, a gente não corre risco de perdê-la. A gente está ajustando a dose
para ela ir embora, porque aí ela vai ter um longo processo aí de fisioterapia, fonoterapia ocupacional, vários processos para ela se desenvolver. Mas ela vai desenvolver como uma criança, ela vai ter um atraso talvez na fala, essas questões, mas tudo bem. Então, Ok, né? assim eu segui. Ia para casa e falava, Bernardo, sua irmã. Tá vindo, Tá né? vindo. Vai voltar. A gente Tá estava melhorando. entendendo o processo, né? De que, cara, beleza, o que precisa ser feito está sendo feito. E aí, de um dia para o outro, as coisas começaram a mudar. Ela, Mais ou menos no dia qual de nascimento? cara, Depois de uns 5 dias, né? foi. A gente perdeu um pouco do tempo, Da de noção. de dia, porque a gente não sabia se era dia ou noite, se era sábado ou domingo, se era o Natal. A gente soube que era Natal porque o B, ele chegou e falou, pai, hoje é Natal. E aí? E O lá, B que falou. Ele que falou que a gente estava totalmente envolvido naquele ambiente ali, né, e cuidar dela e lá tudo dentro mais. teve um dia que já tinha acontecido tanta coisa que eu falei assim, deve ser de tarde, né? 3 horas da tarde. Quando eu olhei era 9h30 da manhã. De tanta coisa que a gente já tinha gente, vivido ali. De episódios com ela Com e ela. Vocês dormiam em casa nesse período? algumas noites eu dormia no hospital, mas a gente ia dormir em casa para dar atenção pro B, porque ele ficava na casa de amigos, né, pessoas que nos ajudaram assim, poxa, não tem nem como agradecer, porque cuidavam dele com todo carinho, atenção, mas ele sentia falta, né? O Bernardo nunca ficou longe da gente, assim, por tanto tempo. Então, amanhecia o dia, a gente deixava ele em algum lugar no hospital e voltava 9, 10 horas da noite. Então, E deve ser difícil também pra criança, né? Assim, tá longe dos pais. isso. E como E essa expectativa da irmã. eu tava recuperando, né, ali da cesárea, eu não tive repouso, não tive nada. E aí o médico falou assim, ó, vai embora pra casa, você precisa descansar, você precisa dormir, porque quando ela for pra casa, ela vai precisar de você. E aí eu tava em casa, estimulando para não parar da produção do leite, guardando, congelando. Guardando falei, não, leite, 15 fazendo dias, tudo, a né, Maria Clara normal, tá sim. em casa, ela vai precisar desse leite. E o tempo que eu estava no hospital, eu tirava o leite também, a gente começou a oferecer para ela, só que em algum momento ela já começou também a não aceitar, e aí o quadro foi só agravando até que Com quantos dias que foi 7 dias, o 6 pra ápice 7 da dias. gravidade ali, né? Ela pegou Começou pneumonia. a ter alguns sintomas ali de um pneumotórax, né? Começaram a identificar ali algo, né? Aí muito raio-x o tempo inteiro, e identificaram esse, né? A princípio uma pneumonia, né? E Tava aí, combatendo, aí né? logo em seguida veio uma infecção e aí ela foi ficando cada vez mais fraca e aí tinha parada e aí e a cada procedimento machucavam. Então assim, ela estava com sonda, com dreno, Foi ficando, várias assim, sondas muito debilitada. e ela foi ficando cada vez mais fragilizada pelos procedimentos. Né? Até que o médico falou, olha, eu já fiz tudo que eu podia fazer, ela está tomando muita medicação, as mais fortes, já trocamos 3 vezes os antibióticos. Eu não sei se ela vai aguentar. E esse dia a gente chegou até esperançosos, assim, né? No A gente dia, chegou bem, né? Porque a noite tá... porque assim, uma hora tá muito bem, a saturação tá boa. Sempre Não, a oscilava, saturação né, caiu. Então, isso era o tempo inteiro. Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal. E nós aprendemos a identificar naquele monitor, né? Que tem a frequência cardíaca, batimento, saturação, pressão. Então a gente começou até a entender a relação desses indicadores no monitor e a gente mesmo conseguia entender, pô, ela está agora recuperando, ela está vindo bem agora. Então assim, a pressão tinha que ser mantida em um número. Tá estável. Ela está Ok. estabilizando nessa pressão, então ok. Vai chegando um momento que a infecção dilata os vasos, então o coração vai bombeando, só que como se fosse um cano largo e uma aguinha passando, não tem pressão ali. Aí entra com medicamento para contrair medicação. esse vaso, para que tenha pressão, para que essa irrigação chegue onde tem que chegar. E os médicos falavam da gravidade? Ou eles tinham essa sensibilidade de falar, ó, gente, não, pode ficar tranquilo, Não. vai dar tudo certo. Não. Não, já chegava, Sensibilidade zero. Ele falava, olha, agora eu já fiz tudo que tinha para fazer, não sei se ela vai aguentar. Pode ser que ela não aguente hoje. Pode ser que ela não passe algumas horas, né? E aí, assim, o médico intensivista é o cara que está fazendo um trabalho que
porque ele está, cara, no limite. Ele está cuidando de pacientes que estão no limite ali o tempo inteiro. Então, assim, em alguns momentos a Vanessa até ficou chateada, falou assim, mas é o trabalho, ele não pode dar pra gente... Pode dar esperança, Uma né? esperança. Chegar e falar assim, não, vai dar Uma certo. vírgula que ele falasse, a gente se Meu apega Aham. né, nesse 1%, meio por cento ali de chance, a gente se apega com aquilo. Mas ele falou que tem chance, então a gente vamos acreditar nessa chance, né? Foi assim o tempo inteiro. E Até aí, pela fé também, né? não, e a gente saía da UTI e tem uma capela. Então, assim, por diversas vezes a gente saía com uma notícia ruim, com ela piorando, aí ia pra lá chorando, orava, se refazia, voltava pra lá e orava com ela, e depois voltava, orava sozinho. E assim, foram 12 dias, mas parece que a gente viveu, sei lá, um ano, cara, ali dentro. Uma intensidade, a gente viu muita coisa, a gente vivenciou muita coisa. Nos últimos dias dela, né, que os médicos já vinham falando, olha, ela está muito grave, o quadro dela é muito grave, ela não está respondendo as medicações. E aí a gente começou a entender que, cara, até então a gente não considerava perdê-la. Né? E em algum momento a gente começou a entender, olha, isso é muito possível que aconteça. E aí foi quando eu chamei a Vanessa e a gente fez a oração mais difícil das nossas vidas. Que Isso que a gente queria perguntar sobre a fé, né, cara? Como que foi essa decisão de falar assim? Porque antes, primeiro momento, né, a gente ora para que um milagre aconteça e que seja da nossa vontade e que o que nós queremos, né, que seja feito. Isso. Tipo assim, ó, Deus, nós queremos ela viva aqui com a gente. Exato. E depois você fez essa oração de entrega, tipo assim, não é mais a minha vontade, Deus, não é mais a nossa. Vanessa, nós vamos entregar a vontade de Deus. A gente viu que ela estava sofrendo muito. Então, assim, um dia anterior, a gente chegou para ver e ela tinha tido uma parada. E com tubo, tudo tira, né? Deve ter tirado muito rápido. Ela estava machucadinha. Meu Deus. Muito machucada. E uma hora eu descobri, assim, a mantinha e o pezinho dela estava roxinho. E aquilo ali, a gente já sabia que se ela sobrevivesse, ia ficar com muitas sequelas e a gente não sabia nem quais sequelas seriam. E possivelmente seria amputado, né? Porque já estava muito debilitado. Por causa da bactéria, é isso? Essa infecção assim, quando a criança está na UTI, esses acessos, né? O tubo, o dreno, então são portas de entrada para dentro do corpo, né? Então, é uma bactéria e é um ambiente, cara, que é muito propício a isso, né? Por mais que tenha cuidado, esterilização, limpeza, ali tem outras crianças que estão doentes. E a criança tá no auge da fragilidade, né? Que tudo contamina. Isso mesmo. E eu acredito que foi por esse acesso que essa infecção começou, porque o pezinho ficou roxo, a perna, e depois foi subindo. As mãozinhas. E aí, nessa noite, né, que a gente orou, eu falei com a Vanessa, falei assim, olha, vamos entregar, conversar com Deus, assim, ó, o Senhor sabe da nossa vontade, do nosso desejo. Mas a gente não estava aguentando mais ver ela sofrer e sem poder tocar, cara, sem poder carregar. Então, assim, a gente ficava ali do lado o tempo inteiro, olhando para ela e conversando, mas não tinha nenhuma ação prática, né, um contato, nem nada. E aí a gente decidiu, eu falei com a Vanessa, a gente precisa fazer essa oração, Vanessa. Não cabe a gente, assim, vamos entregar para Deus, que seja feita a vontade dele, independente da nossa. E a gente foi do lado dela e a gente fez oração e falou que a gente queria muito ela, que a gente ama muito e queria muito ela com a gente, mas que se fosse da vontade de Deus, que ela não estivesse, que a gente ia lidar com isso, né? Que a gente ia conseguir seguir em frente. E a gente fez essa oração num dia, nós fomos embora, aí passamos um outro dia também muito problemático, assim, muito desafiador, porque era uma oscilação muito grande, né? Quando a gente chegou de manhã no outro dia, a médica do turno da noite, né, da madrugada, ainda estava lá cuidando dela. Já tinha passado, o plantão acabava às 7, era 9h30, 10 horas, ela estava lá, e ela já não conversava, ela extremamente séria. Falei com o Arlen, tá muito sério. Ele estava muito grave o quadro, né, assim. E aí, desse dia, a gente foi embora, assim, arrasado, assim. E a médica que assumiu o plantão, a hora que a gente foi embora, a gente ia embora por umas 9h30, 10 horas da noite,
essa médica falou com a gente, olha, vocês precisam ir embora, vocês precisam descansar, ela está sendo cuidada aqui, e meio que avisou, né? Nós vamos ligar de madrugada, porque ela já estava numa... Ela já meio que preparou vocês ali? Ela já deu uma dica, né, que a situação não estava muito boa. E aí a gente foi embora, cara, foi embora. Quando foi Já 3 deixamos o telefone do lado, sentar no silencioso, já 3 sabendo e que ia 20 tocar. da manhã, mais ou menos, o telefone tocou. Aí a Vanessa pegou o telefone e já me entregou. E aí... Já sabia. A gente já sabia o que era, né? Assim, mas a gente atende. Eu atendi, aí a médica se identificou e falou assim, pai, é o seguinte, ela não parou ainda, mas ela tá muito fraca. O coraçãozinho tá muito Se vocês quiserem vir, vocês quiserem ficar... Eu falei, não, nós vamos. E aí a gente, assim, meus pais estavam na casa do meu irmão ainda, né? Então eu tive que buscar meus pais para ficar com o Bernardo lá em casa. E aí daí nós fomos para o hospital. Então, e esse trajeto de ir para o hospital, né? A gente já sabia o que estava acontecendo. E a gente ia levar o B para conhecê-la. No outro dia, né? O nesse Bernardo dia. ia conhecer ela. Porque a gente viu que foi agravando e a gente precisava levá-lo. Mas não deu tempo. E aí a gente chegou na UTI, já estava um ambiente isolado. Né? Até o momento ele não tinha nem visto ela. Ele não viu, ele não conheceu, ele conheceu ela no velório. E a gente chegou do lado do leito dela, já estava assim, a cor já tinha mudado, né? Então ela já estava muito roxinha. Batendo bem fraquinho. O coração, a frequência cardíaca muito baixa, os batimentos muito baixos, saturação muito baixa. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi olhar no monitor, né? E quando eu olhei, eu falei assim, nossa, Não tinha visto naquele estado. eu falei assim, tá acontecendo o que a gente não queria. E a gente nós fez oramos, né? A oração, né? A gente despediu dela. Falando que ela podia ir, que a gente amava muito ela e nessa hora o coraçãozinho parou. É nesse momento que a gente falou, assim, que eu falei assim, olha, eu vou te amar para sempre. E aí o aparelho para. E assim, aí ela mudou, e aí a fisionomia muda. É uma coisa... A vida sai, né? A gente falta ver, assim. Não, você vê nitidamente, assim, a vida saindo. Sai e muda a fisionomia, deixa de ter o calor, deixa de ter a presença ali, aquilo vai embora, né, na hora. E aí, a hora que acontece isso tudo, o aparelho fica só naquele barulhinho, direto. E isso, eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? E a gente saiu de lá na hora, assim, a gente ficou ali do lado e tal. O médico falou, olha, ela estava esperando vocês chegarem, né? Porque foi exatamente, a gente chegou, orou e parou. E dali começou uma jornada, né, cara? Assim, um desafio de viver com isso. Sim, que agora era a dor, né? A perda, o luto. Que no primeiro momento, assim, eu saí muito revoltado. Eu questionei muito a Deus de falar, cadê meu milagre? Né? A gente pediu, a gente orou, a gente fez tudo, e aí? E é difícil para a gente, nesse momento, entender a vontade de Deus, né? Por mais que a gente tenha entregado, né? A gente fez a oração e a gente pediu que Ele fizesse a vontade dele, independente da nossa. E no momento que acontece... que a vontade dele fosse igual a nossa, né? Que ela ficasse com a gente. E aí, no momento que acontece, a gente fica sem chão, né? Você fica perdido, né? E aí a revolta vem. E eu questionei muito, briguei, xinguei, assim, em pensamento, né? E a gente achando o tempo inteiro assim, não, peraí, a gente vai acordar, isso é um pesadelo. Peraí, a gente vai voltar lá atrás, a gente está pegando a mala e indo para a maternidade, beber conforto no carro. E aí começa você começa a desfazer tudo o que você construiu, né? Você vai desconstruindo. Você chega no carro, o bebê do conforto tá lá. Você vai para casa. Aí você chega em casa, o quarto tá lá, as roupas. O cheiro, né? Ela não cheiro. foi para casa, mas o quarto, a casa já tinha um cheiro de bebê. Tava tudo pronto, esperando. E aí a gente começa a ter uma percepção também dos processos que não são nem um pouco humanizados, né? A Maria Clara acabou de falecer, a gente saiu dentro da UTI e sentamos numa recepção. 4 horas da manhã. 4 horas da manhã.
E aparece uma pessoa e falou, pai, você tem que assinar esse documento aqui. E quando, né, se tem alguém não tem, um bebê não tem, a todo momento você assina procedimentos, assina risco. Autorização. Né, autorização que tem que fazer. Então, e eu, por alguns segundos eu me perguntei, será que ela sabe o que aconteceu ou não? E aí eu perguntei, falei assim, mas o que é isso? Ela falou assim, é do funeral. Aí eu falei assim, olha, não vou assinar nada agora. Ela, não, depois você pede reembolso do seu seguro. Eu falei assim, olha, me dá licença, você me desculpa, mas me dá licença, a gente tá... Acabado de acontecer. Desumano, né? Não tinha ninguém no hospital, brotou ela assim do chão. E já, aí assim. ela... ensinar. E ela ainda falou, não, tem que tirar o corpo lá de dentro. Eu falei assim, olha, isso não é um problema meu a partir de agora. E eu não vou fazer nada, você me dá licença. E aí você começa a lidar com essas situações, porque... A gente entende que tem um negócio por detrás, mas a pessoa chega a agir de má fé, porque ele no momento você assina, você faz uma dívida que você nem sabe, igual a gente tinha o plano, né, o seguro. Aí ela falou, não, eu falei, acho que eu tenho seguro, não sei, a gente fica com a cabeça muito ruim. E ela falou, não, depois você pega reembolso. Mas não era bem assim. Não é uma decisão que você vai... E aí a gente vê que também nesses momentos ainda tem essa questão comercial. Pessoas ainda, o que comércio agem de má ali, fé. né, cara? Lucrar com a dor do outro, né? Triste. Assim, ó, eu acho que não tinha 10 minutos que tinha acabado de acontecer, não tinha 10 minutos que a gente tinha perdido a nossa filha, tinha alguém tentando vender um serviço pra gente ali. Então não era nem do hospital, não, isso era... É uma empresa que fica dentro do hospital. Que é liberado pelo hospital, né? Nossa. É uma rede funerária. E trabalha dentro do hospital. Então, assim, a todo momento a gente foi encontrando no meio dessa jornada, porque aí começa um processo burocrático, né? Que é a documentação, o registro do óbito, e aí eu esperei amanhecer o dia, aí vai para o cartório, pega documento do hospital, vai para cartório, aí chega no cartório, no mesmo guichê que você registra o nascimento, você registra o óbito. Então, do meu lado tinha um casal com a filha registrando o nascimento, e eu lá registrando o óbito. O que não passa na cabeça, né? E assim, cara, poderia ser, tipo, de uma sala diferente, né? Eu acho que seria muito mais humano, né? Isso Como tudo. nós ficamos no hospital no mesmo andar, escutando chorinhos de bebê. Na hora que eu descia para a UTI, eu passava pelas mães com os bebezinhos e as próprias enfermeiras chegavam no quarto, cadê a Maria Clara? Aí eu falava, Maria Clara está na UTI. Então, assim, é uma comunicação... Falta de comunicação, né? De não falar, olha, o quarto necessidade tal, de é ser isso, ou tira a gente daquele andar, põe num andar que não tem esse movimento, porque a madrugada inteira a gente estava escutando choro de bebê e a gente não dormia. Que era para ter um processo que amenizasse a dor, né? Porque a dor não vai embora, mas assim, parece que aumentava, potencializa, não tem nenhum, tipo assim, o humano, né? Percebe que essa parte da humanização, ela, de fato, Ela é meio não fake existe. news, saca? Tipo assim, os hospitais, as maternidades vendem essa do parto humanizado, né? Do atendimento humanizado, mas é humanizado no caminho feliz, né? Se você sai dessa rota, você sai da programação de humanização, né? Você deixa de encaixar ali do script que foi criado. E aí você começa a se deparar com situações que são impactantes demais para a gente. Então, no hospital, no cartório, do próprio funeral, né? Quando eu fui contratar o serviço efetivamente. Então, a primeira pergunta que me fizeram, você tem seguro? Eu falei, tem. Qual que é o valor do seu seguro? Se eu tivesse falado, meu seguro é 15 mil, tinha ficado em 15 mil. Se eu tivesse falado, o seguro é 5 mil, então é 5 mil. Aí o cara, eu falei, o seguro da Vanessa é 5.800 e eu tinha um seguro de 7 mil, mais ou menos. E aí eu falei só o seguro dela. Eu falei assim, 5.800. Aí ele falou assim, tá bom, aqui, ó. Aí fez um pacotão lá, falei assim, 5.800. Eu falei, mas eu quero que você detalhe para mim o que tem. A gente não consegue fazer isso e tal. E mais a cremação, mais 5 mil reais. Então, o total ficou 10.800. Você vai passar o cartão? E aí, cara, você fala, beleza, eu já sabia que eu podia pegar reembolso. Eu falei assim, tá, não vou ficar... Já estava muito difícil para mim, né? Então, eu paguei e aí depois a gente conseguiu o reembolso, mas eu fico imaginando para uma família que não tem o recurso, alguém que não... Ou não tem instrução de não assinar ali na hora, né? Vai acabar... Tanta gente que deve... Sim. Tem muitas famílias, a gente percebeu que em muitas famílias do interior, às vezes só tá a mãe
porque às vezes o pai está com a outra criança na cidade. Ou tá trabalhando, né? Trabalhando, Enfim. e só tá a mãe ele sozinha já há meses, às vezes. Esse é o ponto que a gente queria chegar também, porque assim, a história de vocês é muito impactante, é perda. Eu não perdi ninguém tão significativo assim, né, como vocês. E a gente não sabe mensurar a dor, né? A gente não sabe o que eles estão passando de fato a dor, que a dor ela vai ser quase que para sempre. Vocês sempre vão lembrar. A dor sempre vai estar aí, e vocês trouxeram essa dor e mudaram ela de lugar, né? Vocês estão falando aqui, estavam contando a história, como que foi a perda, e agora vocês já estão contando de como faltam os processos mais humanizados para que as pessoas também se sintam mais acolhidas nessa hora do luto, que doido, que eles estão sofrendo, e o principal ponto é falando, mano, outra pessoa está sofrendo e vai passar por isso, como que eu posso ajudar? Aí nasceu o Ressurge. Não é que, assim, na dor de vocês ainda estavam olhando para a dor das outras pessoas. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Nós percebemos que a gente ficou ali 12 dias, né? E aí, nos momentos que a gente precisava comer, a gente descia, comia no restaurante do hospital, eu atravessava a rua, enfim, a gente estava ali, mas a gente tinha condição. Tinha um recurso, né? E a gente percebeu que tinha famílias que não tinham esse recurso, que ou almoçava ou jantava, ou eles dividiam, as mães dividiam entre si o almoço da casa de apoio, porque existe uma casa de apoio, mas não dá para todo mundo. Então elas mesmas, não, hoje eu almoço, amanhã você almoça. A casa de apoio, ela tem um papel assim fundamental e é um trabalho incrível, mas não consegue atender a demanda. Sim. Então tem, sei lá, 10 vagas. E em algum momento essas mães vão revezando essas vagas para que você consiga dormir, que você consiga se alimentar. E o hospital não dava nada para acompanhante de alimentação? Nada. A gente não tinha nenhuma alimentação, nada, nenhum café, nada. Outro ponto que a gente percebeu também que fez muito sentido a gente está ali num momento muito fragilizado. Então, às vezes tudo que a gente quer é alguém que chega, que abraça ou que ore, porque a gente se apega muito à fé, é o que a gente tem ali para se apegar. Às vezes a gente só queria que viesse alguém para orar pelo filho da gente, sabe? Então, assim, a gente viu que dá para fazer muita coisa, porque tem muita gente sofrendo, e é uma realidade que a gente desconhece. A gente passa na porta do hospital, ninguém sabe o que está acontecendo ali, e quando a gente está lá dentro, você não sabe se é dia, se é noite, se é feriado, se não é. E isso está acontecendo, as pessoas estão lá, estão sofrendo. E questão, acho, de Deus usar vocês também para, caso o milagre não venha, vocês também estão cuidando dessas pessoas também, né? Eu acho que o Ressurge também fala isso, porque, por exemplo, porque a Bíblia fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas assim, por mais que a Bíblia fala, a gente sempre espera que a gente não enfrente melhor. Então, assim, como lidar com isso na fé, porque igual vocês estavam compartilhando antes de começar o podcast, que teve uma moça que estava até com raiva de Deus, assim, porque nós somos humanos, né? E assim, é natural a gente às vezes ficar chateado, às vezes até essa raiva vir mesmo, porque a gente estava esperando de Deus ali, e às vezes a nossa mente não consegue entender essa dor, não consegue... uma mistura, então, assim, como que o Ressurge também trabalharia nisso, você acha? A gente pensa, assim, no primeiro momento, nos primeiros dias, é uma revolta, né? Assim, e por mais que você tenha fé, que você, eu acredito, eu creio em Deus, né? Eu faço orações, a gente vem para o culto, a gente procura ler. A gente se aproximou mais ainda de Deus nesse momento, né? De maior dificuldade. Nesse momento a gente se aproximou mais. Mas num primeiro momento é isso que você falou, é uma revolta, é uma raiva mesmo, porque você está buscando em Deus, cara. Quem pode resolver isso aqui é Deus, é o único. Eu só posso ir nele, é Ele que vai solucionar isso aqui. Só que às vezes o milagre de Deus não é o nosso milagre, né? Às vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E a gente viu até um debate que a gente vem tendo, né, que a gente costuma dizer do evangelho doce, né, do que é vendido, esse evangelho da prosperidade, de que tudo vai dar certo, milagre vai vir. Que tudo vai dar certo o tempo inteiro, que não existe aflição, que não existe luta. E, cara, a vida não é assim, né?
Isso acontece o tempo inteiro. Então, por exemplo, se a gente for no hospital agora, tem criança lá que está falecendo, tem criança lá agora que está no estado crítico, tem gente sofrendo agora nesse momento. Então, o que a gente tem que procurar entender é o propósito de tudo isso. E quando a gente pensou na Ressurge, foi justamente para trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus, o que vem nos sustentando nesse período, desde o nascimento, de quando começou a acontecer tudo. A gente nunca deixou de orar, mas a gente também questionou, a gente ficou com raiva, enfim, mas quem vem nos sustentando nesses dias e quem também vem nos sustentando no projeto, com certeza é Deus, porque são coisas que a gente não teria capacidade de execução nesse momento. E a gente falava assim, Eduardo, eu estou estranhamente em paz. Que paz é essa? Tanto que no velório eu estava em paz. Eu chorei, eu estava triste, acabada. Mas eu estava em paz, o coração estava em paz. E aí tinha gente que me perguntou se eu estava tomando medicação dobrada naquele dia, se eu estava... Mas não, a gente estava em paz. Tanto que essa paz, ela permanece. Por mais que a gente está sofrendo, a gente está sofrendo. Tem dias que não são é fácil, péssimos, né? Tem dias que eu estou bem, o Arlen está mal, tem dia que o Arlen está mal, eu estou bem, tem dia que os dois estão péssimos. E aí a gente tem que respirar. Tem o Bernardo, né, que demanda. O Bernardo conheceu ela no velório. Então isso... Eu vi essa cena, foi... Pra Você gente viu? foi, Você estava lá? Eu fui lá, cara, foi... Deve ser difícil, né? Foi um dos cabeça primeiros da criança. velórios que eu tive. Ele tem mas 5 anos, né? 5 anos. 5 anos, cara, mas foi assim, uma das imagens que tem na minha mente, né? Que ele chegando lá e ele sorrindo ali, passando a mão no rostinho dela, conhecendo ela no caixão. E ainda assim, falando, não, ela foi morar com Deus, com o Papai do Céu, né, cara? Foi... Papai, ela não vai acordar? E aí nessa hora você engole o choro e fala assim, B, não vai, cara, ela foi morar com o Papai do Céu. E aí quando eu falei isso, ele deu um sorrisinho assim. Deu um sorrisinho, tal, cara. Tipo, isso, ela tá com E ok. ele- E sentou na muito cadeira do impactante. lado lá e ficou. Então, assim, com toda inocência, né? Você vê que é a verdade que ele acredita ali, né? Então, e foi difícil pra gente, né? Fechar o caixão, né? Cara, é uma cena que eu não esqueço, eu lembro todos os dias. Carregar o caixão até... Então, assim, é muito difícil. Mas a gente tem que seguir em frente. E aí a Ressurge surgiu, né? Com essa intenção de levar apoio psicológico, que pra gente foi muito importante nesse processo. De conversar, de ter pessoas próximas, né? De ver assim, pô, a sua dor. Porque o evangelho é isso também, né? É chorar com os que choram, se alegrar com os que alegram. Então vai ter um momento que a gente vai ter que chorar com as pessoas, né? Eu não tenho nada pra... Não tem palavras que consolem. Não existe. Não vai... Às Não, vezes cara, tô com vocês. E um ponto importante, né? Assim, as pessoas não sabem como lidar com isso, né? Nós tivemos pessoas que nos evitaram porque não sabiam, cara, e eu tive pessoas que foram super sinceras, falaram assim, cara, eu tô aqui, eu não sei nem o que te dizer, eu não sei como, se eu te pergunto, se eu não pergunto. Eu tô só para te ouvir. Mas eu tô aqui, se você precisar. E a gente ouviu de tudo, gente, vocês são os novos, vocês arrumam outro. Então, assim, gente, nunca fale isso para alguém que perdeu uma criança. Pra frente, vai fazer um primeiro. Não é isso, não é algo que você vai substituir, né? Pode ser que a gente venha ter outro filho ou filha, né? Mas a questão não é essa, é o momento ali, né? A gente passa pelo luto e a pessoa vem e cancela aquilo tudo ali, né? Tipo, isso que você tá sofrendo, cara. Ouvimos, é bom que não deu tempo de se apegar. Meu cara, Deus. Pesado demais, né? então, assim, são comentários que E a devem gente já evitar, tá né? ali muito abalado, porque na nossa cabeça não é a ordem natural das coisas, né? E aí a gente escuta essas coisas. Não, vocês vão arrumar outro. Não, fica feliz, vocês têm o B. Não, vocês têm Ele que é a ficar razão da feliz. nossa felicidade, Sim. com certeza, mas a gente não consegue ficar feliz só, né? Poxa, é a gente assim. acabou de perder uma filha. Então, né, voltando um pouco, né, o apoio psicológico que a gente teve, uma profissional que foi extremamente disponível com a gente. Está sendo, né? E ainda nos acompanha, né? Então, assim, e que é de extrema importância para que a gente consiga manter ali uma linha de raciocínio, muito bom. entender o que a gente está passando. Essa questão da alimentação,
nós tínhamos recursos para comer a hora que precisasse e onde precisasse. Se era caro ou barato, bom, a gente precisa comer, então é aqui que a gente vai comer. E a gente vendo que as pessoas não têm disso, né? Apoio jurídico. Então, por exemplo, nós voltamos no hospital agora e a gente viu que tem algumas crianças que já podem ir para o tratamento home care, que é um tratamento que tira a criança da exposição ali dos riscos da UTI e ela vai fazer o tratamento em casa. E o plano precisa liberar, e o plano não libera. E aí essa família fica ali esperando, e a criança exposta ao risco. Mais risco, Então, assim, esse apoio jurídico a gente quer oferecer também. Não, que legal. Para essas pessoas que elas consigam ter essa movimentação rápida, né? Essa agilidade. A gente quer oferecer alimentação para essas pessoas e o apoio psicológico. A princípio, é o que a gente vem estruturando. O projeto ele vem ganhando força, ele vem ganhando outras vertentes que ainda não estão bem estruturadas, mas a gente quer levar o quanto mais apoio. Então, sim, a gente já vem fazendo visitas, né? Levar a palavra de Deus. O que foi interessante, vocês falaram, né? Vocês não tinham ido ainda no hospital, né? No Felício Roxo. Semana passada vocês conseguiram ir lá para atender alguém, né? Que viu o que eles estão fazendo ali nas redes sociais, o que o Ressurge está fazendo, e foram lá, gente, com a pessoa quase a mesma situação, com o bebê na UTI, e eles foram lá ser esse apoio para eles lá, cara. E como que foi? Voltar lá, mas voltar agora com um propósito diferente, vencendo a dor, vencendo, né, todas as lembranças que vocês passaram lá. Foi difícil porque eu já tinha tentado entrar no hospital anteriormente, porque meu pai estava lá internado e eu não consegui. Só de passar na porta do hospital, eu já comecei a chorar e já vim todas as lembranças. E nesse dia, essa moça estava com um bebê no bloco cirúrgico. Fomos, assim, Deus nos sustentou, porque nós conseguimos chegar, abraçá-la, orar, conversamos. E ela falou, Vanessa, hoje eu estava muito mal. E se não fosse vocês aqui, eu não sei como que seria, porque eu estou aflita, porque eu não sei o que vai acontecer com meu filho. E já está vivendo isso há muito tempo, né? Há 5 meses. 5 meses. 5 meses dentro do hospital, o que a gente viveu 12 dias, você imagina 5 meses, né? Um tempo... É algo, cara, é muito impactante, né? E o que a Vanessa falou, né? Para a gente estar ali naquele momento e reviver, porque quando você chega no hospital, quando a gente chegava no hospital, a gente passou pela mesma recepção. Então, estar ali naquele momento nos trouxe todas as lembranças. Volta, né? como flashes, né? Eu lembro, eu no os carro, flashes, né? Sim. Tirando leite, a gente atravessando a rua para ir na farmácia, e aos prantos do dia que aconteceu, de descer para conversar com os nossos pais, enfim. A gente volta tudo, mas a gente estava ali, assim, com um propósito. A né? gente Eu acho foi que muito fortalecido. Como foi? Como que ela recebeu? Vocês viram, apesar que vocês falaram, né, gente, nem parecia que eu tinha tanta força assim, e tinha tanta palavra para ajudar essa pessoa, que é o simples, né? Só de você ir lá, fazer a visita, trazer uma palavra de conforto, um abraço, que é isso que você falou que precisava ter, né? Porque a gente não tinha ali nada além disso, né? E às vezes também não é falar, às vezes eu ouvi, que a gente percebeu também, quando acontece muita perda gestacional também, as mães acham que estão sozinhas, né? Tipo assim, não tem ninguém ali do meio que aconteceu e assim, só comigo. E aí ela não tem, e aí escuta esse tipo de coisa, não, você tá nova, arruma outro. Então assim, quando você conversa com alguém que viveu ali a mesma coisa, está passando por uma UTI, ou já teve uma perda, eu acho que as pessoas se encontram, né? Sim. Encontram apoio. E a gente se sente melhor, as pessoas se sentem melhor também, né? Nesse processo aí de escuta e enfim. porque quando a pessoa fala, né? Nós chegamos lá, o bebê dela estava no bloco cirúrgico, ia fazer uma traqueostomia. Quando ela falou isso, a gente... Cara, eu sei o que é isso. E eu sei o tanto que é impactante isso, né? O quanto é necessário. Então a gente se sensibiliza, a gente realmente fica solidário àquele momento de angústia, de dor. A princípio, quando a gente estava no caminho, a gente fez oração e eu falei assim, eu não sei se a gente vai conseguir realmente trazer algo de bom para essa pessoa, né? Porque, cara, a gente está indo ali
reviver algumas coisas que foram péssimas pra gente. E quando a gente chegou e só ouviu o primeiro, a gente ficou ali escutando. E a mãe falou, contou episódio, contou caso e tal. E aí a gente, em algum momento, falava algumas coisas para ela, para ter força, para conseguir persistir na fé e tudo mais. E no final a gente fez a oração para ela. E aí nós fomos embora, assim, eu me senti leve, né? A Vanessa falou, nossa, eu tô bem, eu tô me sentindo bem. Que massa. Parecia uma sensação assim, dever cumprido. Já está gerando frutos o que vocês estão fazendo, a Ressurge. As pessoas estão vendo, cara, como que essas pessoas estão tão fortes, né? Fortes, não que a dor não exista, que vocês estão ainda sofrendo, passando pelo luto, é o que eu mais, desde que isso aconteceu, né? A gente teve uma proximidade também, de amizade, tudo. Toda vez que eu vi isso, gente, sofreu hoje já? Pode sofrer. Já chorou? Já chorou hoje, chore, porque, né, às vezes... essa religiosa dá uma manipulação, que as pessoas querem manipular quem está sofrendo, né? Então, e vocês estão passando por isso assim, ó, e fazendo isso algo bom e se tornando essa dor em algo forte para fortalecer quem está passando pela mesma coisa que vocês. Exato. E quem está assistindo que quer ajudar, como que pode ajudar? Assim? Quais são as maneiras que as pessoas têm de estar ajudando no projeto? Legal. O que a gente está fazendo, né? Eu e a Vanessa, nós trabalhamos, né? Então, assim, a gente tem a nossa renda e ok. Mas com isso, com esse recurso, a gente não consegue... vou bancar 10 alimentações diárias num restaurante do hospital, eu vou bancar psicólogo, advogado. A gente está criando um e-commerce. Nós vamos vender algumas roupas, né, camisas, oversize, moletom, com mensagens de esperança, de Legal, fé. vocês criaram uma marca de roupa. Isso, a Muito Ressurge bom. vai ser uma marca registrada, inclusive. E essa marca, esses produtos, a gente vai pegar 30% dessa renda e vai reverter para o projeto. Não, que legal. E a princípio é 30%. O que a gente quer, quando a empresa conseguir se manter, né, esse projeto conseguir se manter, a gente quer aumentar esse percentual para que a gente consiga abraçar mais pessoas, né, que a gente consiga alcançar mais pessoas. Então, a gente tem um canal de collab também, então outras marcas quiserem desenvolver produtos com a marca Ressurge. Uau, que legal. A gente vai conseguir fazer. Nós vamos ter os nossos produtos, né? As roupas elas vão ter uma tag semente, né? Que você vai plantar e vai Tem nascer a uma frase, margarida. assim, tem uma frase, né, do lema do Ressurge? Tem. Vestindo amor, honrando memórias. Uau. O que a gente demais. se propõe a fazer para quem se dispõe a usar, né? Eu vou comprar uma peça de roupa, um agasalho, tal. É muito mais do que uma roupa, né? Você está levando um significado muito maior para o projeto, para outras pessoas. Então, o que a gente quer transformar Ressurge realmente em algo que tenha uma proporção maior para que a gente consiga ajudar mais pessoas. Não, que lindo, Está sendo viu? feito assim com muito amor. Acho que todo o amor que a gente estava depositando ali na Maria Clara, né? Nessa espera, nessa chegada dela, a gente está trazendo isso para o Ressurge. Porque eu falo com o Arley, todos os dias a gente está ressurgindo 1%, porque tudo mudou. As prioridades mudaram, nossa visão de muita coisa mudou. Então, assim, tem muita coisa que deixou de fazer sentido na nossa vida. Uau. Então, assim, é ressurgir mesmo. E é todo O dia um evangelho pouquinho. ficou fazendo mais sentido ainda, né? Principalmente essa mentalidade de eternidade, né? Assim, que a gente, a partir do momento da perda, creio eu que a gente, assim, tem muito mais essa consciência da eternidade, né? E a esperança da eternidade, né? De reencontrar também, E que não acaba aqui, né? É por um acaso. Eu acredito muito que ela veio com um propósito para as nossas vidas. Sim. Porque quando a gente foi no geneticista, no hematologista, em um professor do Hospital das Clínicas, especialista em medicina fetal. Não tem nada que justifique o AVC, nada. Então, assim, vai muito além, porque tem um propósito. Estava tudo perfeito, não tive nenhuma intercorrência na gestação. Por que aconteceu isso? E vocês relataram, né, que tipo assim, teve uma noite sobrenatural que vocês dois tiveram o mesmo sonho de que ela estava, né, com Deus e Deus falando para vocês e ela se despedindo
E quando um foi contar o sonho pro outro, era o mesmo sonho. Isso é muito lindo, tá? Eu acordei, foi poucos dias depois, eu acordei e falei assim, Arley, eu sonhei que a gente estava lá no leito, igual a gente ficava em pé ali do lado da Maria Clara, e aí tinha uma luz muito forte, Deus estava ali explicando, a gente estava em pé olhando para ela e Deus do lado assim, explicando tudo. Aí eu falei com ele, mas eu não lembro de nada. Aí ele falou assim, então, eu estava lá também nesse sonho, que eu sonhei a mesma. Exatamente. A mesma coisa. Vocês no leito, Deus ali. E até a perspectiva, né? Tipo, de ângulo, a Vanessa falou assim, você estava do meu lado esquerdo. Eu falei assim, você estava do meu lado direito. Uau. E aí você cara, é inexplicável, né? A emoção, né? E a gente acordou em paz, assim. A gente não lembrava de nada, de palavras, do que aconteceu, de explicação. Mas a gente acordou numa paz, numa serenidade que a gente já não estava há um tempo. Então, assim, ela está bem, ela está do lado do pai. É que Deus, ele também cuidou dessa dor de vocês, não só através dos sonhos, mas a paz que ele deu também. O tempo todo, glória a está Deus. cuidando. Não que está deixando de doer, não que está sendo fácil, né? Seguir é muito difícil. É tudo muito difícil voltar, vamos voltar à rotina. A gente é obrigada a voltar à rotina, né? Quando ela faleceu, logo em seguida o Bernardo mudou de escola, e aí eu tinha que comprar material, deixo o carro para lavar, o rapaz que recebe, você estava grávida, ia beber, e aí você volta, meu Deus. Aí todos os ambientes, né? O nosso onde meio, você onde vai, vai, A vida vizinhos, não parou, né? Às vezes evitando de encontrar amor, sabe? Então, assim, é muito difícil voltar. É muito difícil. Então, assim, é todo dia um pouquinho, mas você revive aquilo ali todos os dias. Constantemente. Então, assim, Sim. é Deus, sabe? É Deus. É Deus que sustenta, porque Glória não tem a Deus, outra viu? explicação. É isso, gente. A gente quer. Eu sou honrado por ter vocês aqui, né? Vocês fortalecem a nossa fé. E eu queria que vocês encerrassem, né? Com oração e orando pelas pessoas também que perdeu alguém, que teve assim, tá sentindo essa dor, ou tá passando pela mesma coisa, e que eles têm um ponto de apoio aqui, que é o Ressurge, né? Que a gente teve o privilégio de trazer aqui. Nós também, aqui do Bora Crescer, queremos ser parceiros de vocês, né? O quanto a gente conseguir divulgar, falar a respeito, investir em tudo, tá bom? Contem com a gente. Legal. Vai ser uma honra caminhar com vocês, que já está sendo, né? Só disso, mas eu queria que vocês fizessem essa oração por alguém, ou compartilhasse, né, uma palavra. Você quer falar alguma coisa com eles? Primeiro vamos fazer a oração, que aí depois vai ficar muita coisa. Uma coisa que eu só deixar os nossos canais, né, aí para o pessoal curtir aí, é ressurge.oficial. Ressurge.oficial. Top. Nosso e-commerce é ressurge.com.br. A gente está no TikTok, está no YouTube, Instagram, então daqui a pouco a gente vai ter uma frequência maior de conteúdos também, então passem por lá. Já está tendo a comercialização das camisas para ajudar? Como é Não, que tá? a gente deve começar no próximo mês, que a gente recebe aí o primeiro lote. Próximo mês. 30 a 45 dias. E mais uma pergunta também, as pessoas que, por exemplo, o advogado que queira ajudar na parte jurídica, vocês têm contato com pessoas que estão precisando já, psicólogos, essas pessoas podem ajudar mais, podem vir também para ajudar mais? Como Pessoas que que quiserem se voluntariar, né, fazer parte do Ressurge, gente, ou pessoas que perderam, queira também, eu quero fazer a camisa em memória à minha filha. Sim, né? A gente, assim, o trabalho voluntário, né, como eu disse, a gente está criando um meio de arrecadar, de ter renda para que a gente consiga sustentar isso. Então, quem quiser trabalhar de voluntário é super bem-vindo, chama a gente lá no Instagram, manda mensagem. A gente tem um acesso, né, à psicóloga que está lá presente e a assistente social. Então, ela sabe nos direcionar quais são as famílias que estão mais demandando, que legal. mais que precisam. Nós criamos um vínculo ali também com algumas mães, então a gente tem acesso, né? Sim. E ela falou, a UTI está de portas abertas para vocês. Amém. Que bom. Então, assim, a gente espera... Já tem portas abertas, né? Agora a equipe Deus vai mandar. Vamos começar a trabalhar, né? É isso aí. Vamos orar. Vamos. Senhor Pai, eu quero orar pelas famílias que estão Deus. com suas crianças na UTI ou pelas mães que devolveram seus filhos. Senhor, o Senhor abençoe o coração de cada uma, de cada mãe, de cada pai.
traga, Senhor, conforto, entendimento. Cuida, Senhor, de cada criança que está ali naquele leito, cada família. Essas crianças foram geradas ali e estão ali, a família pronta para enchê-las de amor, de cuidado. E o Senhor sabe do coração de cada mãe, de cada pai, Senhor. Peço que abençoe a equipe também que está ali no hospital, os médicos, os técnicos, toda a equipe, Senhor. Traga ali um ambiente de cura, de fé, de esperança. Amém. E que o Senhor abençoe essas pessoas, mesmo quando a vontade delas for diferente da sua vontade. Que traga entendimento, Senhor, e conforto no coração. Em nome de Jesus. Que elas encontrem respostas, consolo. Amém. E que não perca a esperança nem a fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado pela história de vocês, por estar compartilhando, né? E por esse projeto, né? Que Deus esteja usando ainda mais a vida de vocês, trazendo parceiros que ajudem também vocês. E, enfim, Nós que agradecemos, né, a oportunidade. Amém. E a gente fala assim, vamos ressurgir juntos, né? É isso mesmo. Ressurge, bora crescer, ressurge, tudo, viu? Muito bom. Muito obrigado pela oportunidade, pelo empenho em nos receber, disponibilidade. Deus tem movimentado pessoas como vocês, né, para contribuir no projeto. Então, a gente é muito grato, assim, por todas as pessoas que estão se envolvendo e que estão participando. É um sentimento realmente de muita gratidão. E se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão passando por isso agora, persista na fé. Amém. Seja forte e corajoso, né? Deus vai sustentar. A gente vai se deparar com desafios que a gente imagina que são maiores do que a gente tem capacidade, né? Mas Deus sustenta e Deus dá força para que a gente continue. Então, siga em frente, persista. Não é fácil, mas continue pensando em Deus, firme em Deus, que as coisas vão evoluindo. Amém. E é isso aí, meu querido. Meus queridos, com uma história dessa sensacional, que possa fortalecer sua fé. E se você está passando por algo assim, perdeu alguém, que essa dor, né, chega a ser insuportável, tem gente aqui que pode estar com você, te dar um abraço e sofrer também com vocês, né? Porque nessa vida nós temos pessoas que vão se alegrar com a gente, mas também os amigos sofrem com a gente, caminha esse caminho de dor, né? Também. Mas que isso não pode te parar, né? Nem te paralisar. Essa dor pode se transformar em um propósito e você pode ressurgir. Amém? Amém. Obrigada. Isso aí. Até a próxima. Bora crescer.